Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 14. O profeta Ezequiel, ele escreve essa visão da seguinte forma: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que o Senhor da palavra nos ilumine e nos faça entender a sua mensagem. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja contemporânea e a corrupção que assola principalmente o nosso Brasil, ficamos desanimados. Quando nós deparamos com a facilidade com que as autoridades alteram, modificam as leis para estar abençoando, ajudando aqueles corruptos que fazem parte da sua cúpula, daqueles que fazem parte do seu grupo, nós ficamos envergonhados, mas também desanimados. Quando nós deparamos com a frieza com que o povo de Deus está vivendo diante da grandeza do poder de Deus, quando nos deparamos com o envolvimento da igreja, com o estilo desse século se amoldando a este século, nós ficamos entristecidos. Quando nós deparamos com as pessoas que trabalham para adquirir e se cansam, e justamente no dia do Senhor, que deveriam se reunir, como lá está escrito aos Hebreus, dizendo: não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns, as pessoas preferem sair para o descanso, porque trabalham muito, então preferem sacrificar o dia que não é deles, que não é nosso, que é o dia do Senhor. Isso nos deixa entristecidos, e parece que a igreja está morrendo. Eu não estou falando de movimentos, eu estou falando da igreja de Cristo.
Eu estou falando de uma reunião onde e quando você se eleva e as suas emoções são exaltadas e você sai dali. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo de vida com Deus, compromisso com o Senhor. O contexto aqui diz respeito a um povo que está aprisionado, sem esperança. Diz respeito a um povo que perdeu a alegria de viver, porque quando ele olha e vê todas as coisas aconteceram e o jogaram para a Babilônia, e ali esse povo agora está cativo. A saudade do templo, a saudade de Jerusalém, a saudade do culto, em alguns era grande, mas há este povo que está sem esperança, e justamente por causa de uma vida em pecado, vivida cotidianamente. O profeta Ezequiel, ele é chamado para transmitir uma mensagem dura. É só você ler o segundo capítulo. E Deus vai dizer assim a respeito deste profeta: eu te escolhi, te mandei, te levantei, vá e fale a minha palavra. E ao povo ele se refere: este povo não te dará ouvidos, porque é um povo de duro semblante, é um povo rebelde. É para este povo que está agora sem esperança que surge esta mensagem de esperança. E embasado nesse texto, e embasado naquilo que vamos tratar em 2015 com a igreja, que é o nosso tema anual para 2015, nós queremos meditar hoje sobre o tema tempo de recomeçar. Tempo de recomeçar. Houve um tempo que as pessoas amavam ler a Bíblia. Houve um tempo que as pessoas amavam oração. Houve um tempo que as igrejas amavam a comunhão. E nós estamos perdendo isto. A mensagem para o povo de Israel, ela é enviada primeiro ao seu líder, ao profeta, que deveria então transmitir uma mensagem de chamamento a este povo, mas para isso Deus o encoraja. E Deus lhe dá então essa visão. E essa visão, segundo o profeta, é uma visão de um vale de ossos, muitos ossos, não apenas secos, mas sequíssimos. E a expressão aqui, a ordenança é ao profeta: profetiza a estes ossos, porque Deus está dizendo: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando o profeta vai anunciar isto, ele tem anteriormente uma pergunta de Deus. E a pergunta é: pode haver vida nesses ossos? Mas pela experiência do profeta, ele responde sabiamente: tu sabes, Senhor Deus, tu sabes. E ele então obedientemente profetiza, e quando ele profetiza, aquele vale de ossos secos, ou aqueles ossos que estão no vale, ele começa a ouvir um barulho e começa a perceber que os ossos estão se ajuntando, que estão formando tendões, que estão sendo cobertos pela carne e pele, mas tem um problema seríssimo: eles continuam mortos. E aí então Deus manda, ordena, e ele profetiza novamente agora para que o Espírito entre nesses corpos e eles passam a viver. E esta mensagem é justamente para confortar, porque ele vai dizer que estes ossos neste vale são o povo de Israel, é a casa de Israel. O povo de Israel, no versículo 11, está dizendo: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. E a expressão é: profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
O que Deus está dizendo é que há uma mensagem de vida para o povo de Israel. Ainda há esperança, porque Deus está no controle. E nós aprendemos algumas lições aqui, gostaria de aplicar à nossa vida. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que o Senhor Deus determina todas as coisas, nada foge ao seu controle. É Ele quem faz a renovação. É Ele quem dá autoridade, habilidade para recomeçar. Mas para recomeçar eu preciso entender o meu estado de vida. Nós temos 3 estágios aqui. O primeiro estado é o estado de sequidão. Ossos secos, exageradamente secos. É uma morte que já vem há muito tempo. E agora já foram consumidos pelos vermes a carne, a pele, a carne e os tendões. E agora só sobraram ossos. Tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Tem muitas pessoas que estão mortas há muito tempo, espiritualmente falando, que não respondem aos estímulos da palavra de Deus, que não sente prazer em ouvir a palavra de Deus, nem de passar perto, não querem nem ouvir. Essas pessoas já há muito tempo abandonaram o primeiro amor. Essas pessoas há muito tempo deixaram de lado o Deus Senhor absoluto e querem viver a vida ao seu bel prazer. E daí então se gastam em preparação profissional, que não é errado, mas o exagero dessa preparação, que se vendem a qualquer emprego em troca de um salário melhor, e que se esforçam tanto que não tem tempo para mais nada na vida. Existe o segundo estágio, que é uma vida enganosa. É uma vida que aparentemente tem movimento, porque é coberta de tendões, de carne e de pele, mas também não tem vida. Eu posso aplicar isto à vida de alguns religiosos, de muitos crentes que são até assíduos à igreja, de muitas pessoas que são capazes de frequentar, mas sem vigor algum, sem vida, não são tocados pela palavra de Deus, não são tocados pelo Espírito Santo de Deus, estão sem esperança. Para alegrar o coração tem que ter não um pregador, mas tem que ter um animador de palco. Porque se não for um animador de palco, então as pessoas acabam, o culto ficando maçante, ficando ruim, ficando chato, a hora não passa, eu quero ir embora, mas aparentemente ele tem vida porque ele tem tendões, ele tem carne, ele tem pele, mas lhe falta o Espírito. E nós temos a terceira classe, que é aquela classe que é então regenerada verdadeiramente, que recebe não só a carne, os tendões, a carne e a pele, mas também recebem o Espírito de vida. Este passa a ter vida, este passa a ter amor pelo Senhor. Hoje discutimos aqui sobre essa questão na escola dominical, e o grande problema é que às vezes nós olhamos para o pregador. Nós nos contentamos com o pregador, se ele é mais animado, se ele é menos animado, se ele fala bem, se ele não fala bem, e esquecemos que o que tem que comover o nosso coração é a mensagem pregada, é a palavra de Deus e não a do pregador. Quem tem vida recebe do Senhor esse direcionamento, porque ele está cheio do Espírito do Senhor. Sabe, eu fico muito triste porque a gente fala de coisas tão grandes, e isso não move mais, não comove mais o nosso coração.
Nós não queremos mais saber do céu. O céu parece que é coisa utópica, o céu parece que é coisa inexistente, o céu parece que é coisa do passado. Nós queremos saber do aqui e agora. Qual bênção eu vou ganhar? Qual bênção eu vou levar para casa? Qual lucro eu tenho? Eu vou resolver o problema conjugal, vou resolver o problema familiar, vou resolver o problema financeiro, vou resolver o problema do desemprego, vou resolver o problema da enfermidade. As pessoas deixaram a essência do Evangelho. Evangelho não é bênção pessoal para resolver problemas pessoais, muito embora eles possam acontecer e eles acontecem. Mas a prioridade do Evangelho é dizer do céu. É dizer para você e para mim, quando eu partir desta vida, estou seguro no céu. O problema da separação que o pecado causou, da culpa em Adão, da qual eu nasci, me separou do Senhor. Em Jesus Cristo agora eu tenho esperança. Não esperança de encher as contas bancárias, não esperança de comprar uma mansão, não esperança de nunca ficar doente, não esperança de ficar sem problema, mas a esperança de vida eterna no céu com Jesus. A esperança que eu quero hoje aplicar, embora aqui a esperança para o povo de Israel era o retorno para Jerusalém, eu quero dizer para você que a minha esperança hoje é o retorno para o meu lar eterno, o céu com Jesus. Sei que enquanto estiver aqui, o Senhor me cobrirá, me abençoará, e Ele me dará aquilo que Ele tem para me dar. E muito mais do que eu mereço, porque nada disso eu mereço, mas a maior bênção que eu tenho, que eu quero buscar, o que eu quero correr atrás, é justamente viver neste contentamento do céu. Há esperança. Jesus é a esperança. Ali ele profetizou e veio e ajuntou os ossos, depois veio o Espírito e entrou nos ossos, eles passaram a viver um grande exército. Em Jesus nós recebemos vida para o grande exército do céu. A palavra de Deus nos diz, escrita pelo apóstolo Paulo em Colossenses 3, ele diz que se nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. Nós morremos para este mundo e a nossa vida está oculta em Deus. O que está dizendo ali é justamente isto. Tudo aqui na terra é valoroso, porque é concedido pelo Senhor, devemos trabalhar, buscar e viver, mas o que realmente deve estar no nosso coração é o penúltimo versículo lido pela igreja, por solicitação do diácono Alcimar: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos entender isso. Eu não sei como você está vivendo, eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha, você não pode falar do meu coração, eu não posso falar do seu, mas como nós estamos vivendo diante do Senhor? Será que nós estamos sendo taxados como alguém que não tem nenhuma esperança? Será que a nossa esperança está como aquele vale cheio de ossos sequíssimos? Ou nós paramos aí, depois dos ossos sequíssimos, nós paramos aí nos tendões, carne e pele? Precisamos sair desse estágio, porque isso também é morte. É preciso você clamar ao Senhor por reavivamento no seu coração, recomeço na sua vida. Hoje é tempo de recomeçar, é tempo de recomeço. Em nome de Jesus, peça ao Senhor para que a sua vida, para que o seu coração seja renovado, para que você tenha uma vida na presença de Deus, não pela programação em si, mas pela palavra de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Eu tenho sido, juntamente com a minha família, muito abençoado em toda a minha vida. Passamos momentos na vida que esgotaram todas as nossas possibilidades e Deus
então se manteve fiel, nos sustentando o tempo todo. O tempo todo. Deus cumpriu em mim e minha família a promessa de não ver o justo mendigar o pão. O profeta dizendo, Davi dizendo, Deus não deixou. Deus não tem deixado males vencerem na minha vida, muito embora muitas vezes surjam problemas e esses problemas são transformados em bênçãos. Mas se Deus não tivesse nos guardado neste momento do rapaz da moto ter entrado à frente do carro, e se nós tivéssemos capotado, e se nós tivéssemos morrido, mesmo assim, Deus continuaria sendo Deus, porque Ele é Senhor da minha vida. Aprove a Ele nos poupar, aprove a Ele nos manter aqui hoje, mas Deus continuaria sendo Deus, porque Ele é Deus. E Ele é o único que pode mudar o nosso coração. É o único que pode transformar o nosso coração. Por isso precisamos clamar a Deus e pedir que Ele renove as nossas vidas, o nosso coração, para que tenhamos vida e vida em abundância. Talvez precisamos falar: Senhor, a minha vida está meio no vale. A minha vida está como ossos secos. Senhor, a minha vida não está como ossos secos, mas, no entanto, falta esse contentamento no Senhor, esse amor por Deus. Hoje falava na escola dominical para os amantes de futebol. Às vezes, aqueles que são viciados no futebol, eles vão para a televisão e vê o aquecimento dos jogadores, depois ele vê 45 minutos, depois ele corre lá para usar o banheiro ou qualquer coisa e volta para ver os melhores lances do primeiro tempo, depois ele assiste o segundo tempo, depois ele vê a reportagem após o jogo, depois ele vê o jornal para ver os gols, ele vê o esporte no outro dia para rever os lances. E às vezes nós temos tanta dificuldade de nos pararmos ante a palavra do Senhor. É tempo de recomeçar. É tempo de nova vida. É tempo de esquecer que somos alguma coisa e de lembrar que Deus é tudo. Deus quer hoje falar ao seu coração. Eu não sei a sua realidade espiritual, mas Deus quer falar ao seu coração. E como profeta de Deus, eu posso profetizar: em Jesus, você pode ter uma nova vida. Em Jesus, você pode ser renovado, você pode ter as disposições renovadas. Em Jesus, você pode ser transformado. Em Jesus, você pode olhar para o céu. Em Jesus, você pode se ver no céu. Em Jesus, a sua esperança é restaurada. Há esperança, porque hoje é tempo de recomeçar. Coloquemos-nos em pé. Eu quero orar por nós. Quero orar por nós para que a bênção do Senhor transforme o nosso ser. 2014 está encerrando. Aquelas pessoas que às vezes tiveram muitas promessas de cumprir, algumas voltaram agora e estavam dizendo: a minha promessa é cumprir a que eu não cumpri em 2014. O final do ano traz conosco um sentimento de um desejo de uma renovação, mas que muitas vezes para no primeiro mês do ano. Em nome de Jesus, seja um luzeiro dele por onde você passar. Tenha vida, transmita vida, seja vida, porque sobre você e mim pesa a responsabilidade de brilharmos a luz de Cristo, não a nossa, mas a luz de Cristo. E não é só em momentos, mas em todo lugar, em todo tempo.